Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a espectrofotometria. Espectrofotometria. Isso aqui é um método bastante utilizado aí na química analítica, tá? Porque ela é útil para fazer diversos tipos de determinações, certo? Então, o que é que vem a ser essa espectrofotometria? Muitas vezes a gente quer determinar a concentração de um determinado material, de um determinado composto em uma amostra, certo? E aí não se tem meios diretos para fazer isso, tá? Então o que é que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um recipiente, certo? E nesse recipiente eu tenho aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma solução com um determinado corante, certo? Opa. E aí eu quero saber qual a concentração, tá? Em miligramas por litro desse corante eu tenho nessa solução, certo? Se eu não tenho nenhuma forma de fazer uma titulação, tá? Eu posso obter essa concentração aí através de espectrofotometria. Como é que seria isso? Então, ó, vamos imaginar aí que a gente tem nossa solução, tá? Com a concentração que eu não conheço, certo? Eu não sei qual é a concentração que eu tenho aí desse corante, dessa substância. E aí eu faço o seguinte, ó. Eu pego concentrações conhecidas desse corante. Eu pego concentrações conhecidas. Por exemplo, eu pego a concentração de 0 miligramas por litro, vou botar aqui todas em miligramas por litro, tá? Eu pego uma de 0 miligramas por litro, pego uma de 0,1 miligramas por litro, 0,2 miligramas por litro, 0,3 miligramas por litro, 0,4 miligramas por litro e 0,5 miligramas por litro. Observem que eu estou fazendo aí, ó, soluções e estou aumentando essa concentração, tá? De 0 até 0,5 miligramas por litro. Então aqui são soluções de concentração conhecida. Eu sei porque foi eu que fiz essa solução. Agora já esse nosso exemplozinho aqui, como não foi eu que fiz e tal, eu encontrei essa solução, eu quero saber qual é essa concentração. E aí o que é que acontece? Um cientista chamado aí de nome Beer, certo? O que foi que ele descobriu? O que foi que ele verificou? Ele verificou o seguinte: quando eu tenho qualquer tipo de solução, tá? Qualquer tipo de material, ele pode absorver luz. Então, por exemplo, eu tenho aí essas minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluções, certo? Então eu tenho essas minhas 6 soluções. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 soluções. E aí o que é que acontece? Se eu incidir luz, se eu colocar luz para passar aqui por essa solução, tá? Por todas essas, ó, se eu colocar luz para passar, vou colocar aqui em todas. O que é que vai acontecer? Essa minha solução, ela vai absorver parte dessa luz, tá?
Então, ó, supondo que aqui eu tenho de 0 miligramas por litro, aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 0,3, aqui eu tenho 0,4, aqui eu tenho 0,5 miligramas por litro, tá? Então, ó, vamos dizer que eu tenho essa luz incidindo aqui. Do outro lado, vai sair parte dessa luz, tá? Então, parte é absorvida e outra parte sai, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, no 0,1, parte é absorvido e parte sai. Agora, o que é que acontece? Vamos supor que tudo isso aqui seja o que é incidido. Está significando aí a intensidade de luz. Aqui vai sair um pouco menor, tá? Dos outros do mesmo jeito, ó. Pera aí, rapidinho, deixa eu colocar aqui logo em todos. Isso aqui é para significar que é a luz, tá? Que está incidindo. Então aqui, ó, do outro lado vai ser um pouco menor. Nesse que tem 0,1 vai sair menor ainda, tá? No 0,2 vai sair menor ainda, porque quanto maior a concentração, mais vai absorvendo, ó. No 3 vai sair menor ainda, no 4 menor ainda, e no 5 aqui menor ainda, tá? Porque quanto maior a concentração, mais aquele material ele vai absorvendo luz. Agora o que é que acontece, tá? A luz, quando eu tenho uma fonte de luz, vamos supor que isso aqui seja uma lâmpada. A luz, tá? Ela é uma onda eletromagnética, certo? Então, a onda eletromagnética ela tem um campo elétrico e um campo magnético que são perpendiculares entre si ao sentido de propagação. Aí tá feio, mas tudo bem. Eu acho que dá para entender. Eu poderia ter pego uma imagem na internet, acabei esquecendo. Olha aí, eu vou melhorar isso aqui. Vou puxar aqui. Botar uma réguazinha para ver se dá uma melhorada. Então, ó, eu vou ter um campo elétrico e um campo magnético, tá? Que eles vão ser aqui perpendiculares entre si e ao sentido de propagação. E aí o que é que acontece? Uma fonte de luz, quando ela emite aqui essas ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas têm algumas propriedades, certo? Que muitas delas aí vocês já devem até conhecer, tá? Uma onda eletromagnética, ela tem um chamado comprimento de onda. O que é que vem a ser o comprimento de onda? É a distância entre dois picos consecutivos dessa onda, certo? Então, se eu tenho dois picos consecutivos, eles estão separados por uma distância que é chamada de comprimento de onda, ok? Então, por exemplo, ó, desse pico até esse outro, eu tenho um comprimento de onda. O comprimento de onda ele é representado por essa letra aqui, ó, pelo lambda, certo? Então ele tem um comprimento de onda, tá? Então, ó, vamos imaginar aqui duas ondas. Essa e essa outra, certo? Ora, onde o comprimento de onda é maior? Na primeira. O comprimento de onda da primeira é maior do que da segunda. Só que, por sua vez, a frequência dessa segunda ela é maior. Ela se repete mais vezes. Frequência é o número de repetições em cada segundo, tá? Então a frequência dessa outra aqui ela é maior. Mas meu objetivo aqui não é nem falar tanto do que é onda eletromagnética. O que é que acontece? Quando eu tenho uma fonte de luz, ela emite luz com vários comprimentos de onda, tá? Então, ó, aqui eu tenho luz saindo aqui com diversos comprimentos de onda diferentes, certo?
Diversos comprimentos de onda. Cada comprimento de onda aqui, ele pode indicar uma cor de luz diferente. Somando tudo, eu vou ter a cor branca, certo? Então, em cada fonte de luz, eu vou ter várias ondas com comprimentos de ondas diferentes, certo? E o que é que acontece? Quando eu tenho esses materiais absorvendo essa luz aqui, tá? Eles não vão absorver todos os comprimentos de onda. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um material e eu estou com minha fonte de luz emitindo vários comprimentos de onda, aqui uma onda de maior frequência, outra aqui com a frequência já um pouco menor e outra aqui com a frequência menor ainda. Então pode ser que ele absorva, por exemplo, só essa primeira onda aqui. Ele não absorva esses outros comprimentos de onda. Então, ó, eu tenho que ter comprimento de onda. Aliás, se ele absorveu só essa primeira, eu vou ter só esses outros aqui. Então, ó, pode ser, dependendo do material, eu vou ter absorção de um determinado comprimento de onda, tá? Então, para o espectrofotômetro funcionar, eu tenho que lançar aqui no meu material somente o comprimento de onda que eu quero que ele absorva. Porque não adianta eu lançar esses outros dois comprimentos de onda e eles vão interferir na minha análise, ó. Porque eles estão saindo do outro lado. Eu quero saber o quanto desse de baixo, que é o que vai ser absorvido, o quanto dele vai sair aqui, ó, do outro lado. Se vai sair pouco, se vai sair muito, porque ele é o que é absorvido. Esses outros aqui, eles vão atrapalhar a minha análise. Então, eu tenho que ter uma forma de selecionar comprimentos de onda específicos para cada material, certo? Então, vamos supor que esse meu material aqui, esse meu corante, ele absorva, ele tem uma absorção máxima. O que é que quer dizer isso? Vou botar aqui, ó, lambda de absorção máxima. É o comprimento de onda que ele mais vai absorver, tá? Então, ó, a gente chama isso de lambda máximo, tá? Esse aí é o comprimento de onda que aquele material mais vai absorver. Professor, pode absorver outros? Com certeza. Mas tem aquele que é máximo. Então, a gente sempre tem que ajustar o nosso aparelho para ele emitir aquele lambda máximo. Mas como é que isso acontece? Como é que é feito esse ajuste? No aparelho, ó, a gente tem uma fonte de luz, tá? Tem aqui a fonte de luz, certo? A luz dessa fonte, ela incide num prisma que ele vai espalhar essa luz. Ou seja, eu vou pegar essa luz branca e dividir ela aqui em vários comprimentos de onda diferentes. Observem aqui no desenho, ó, que eu tenho um prisma e aqui ele espalha essa luz. Quando ele espalha essa luz, tá? Olha o que é que acontece. Eu tenho aqui um comprimento de onda da luz azul. Eu tenho o comprimento de onda da luz verde, da luz amarela e da luz vermelha, tá? Então, cada tipo de luz aí tem um comprimento de onda diferente, certo? E aí, o que é que acontece? Eu tenho que escolher qual desses comprimentos de onda o meu material eu tenho que saber qual é o lambda máximo, tá? Então, vamos supor que o lambda máximo é um comprimento de onda correspondente à luz verde. Aí, lá no meu equipamento, eu vou selecionar esse lambda máximo, tá? Não é um R, não, é um lambda, tá? Eu tenho que selecionar esse lambda máximo aqui para corresponder à máxima absorção do meu material. Vamos supor que o meu material tem um lambda máximo aí de 200 nanômetros. Aí lá no equipamento vai ter um botãozinho para você selecionar e colocar 200 nanômetros. E aí o meu filtro ele vai filtrar exatamente aquele comprimento de onda de 200 nanômetros. Tá? Agora sim, isso não é exato, porque sempre vai existir uma faixa de comprimento de onda, mas vai estar ali em torno de 200 nanômetros. Então, já sei que eu tenho que conhecer o comprimento de onda do meu material. Será que eu tenho que conhecer? Não necessariamente, porque você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse meu recipiente
esse meu material, vamos supor que eu não saiba qual é o lambda máximo dele, eu não sei qual é o comprimento de onda máximo. Aí eu faço o seguinte, eu faço o que a gente chama de varredura. A gente faz uma varredura no equipamento, ó, varredura. O que seria essa varredura? A varredura é o seguinte, você bota para o equipamento lançar vários comprimentos de onda. Então ele lança um comprimento de onda menor, aí mede quanto saiu do outro lado, aí lança outro comprimento de onda, mede quanto saiu, outro comprimento de onda e mede quanto saiu. Ele vai ver lá e ele vai plotar um gráfico de aqui, ó, a intensidade de absorção, tá? A gente chama isso de absorbância, certo? Quanto absorveu, certo? Então observa, ó, eu tenho aqui a luz incidente que incide. E aqui fora eu tenho a luz transmitida. A luz transmitida. Ora, se eu quero a quantidade que foi absorvida, a luz absorvida, vai ser o quê? Vai ser a luz incidente menos a luz transmitida, tá? Essa luz transmitida, ela é dada em unidade de transmitância. Então, se eu quero saber a luz transmitida, eu vou botar lá no meu equipamento que eu quero a transmitância. Se eu quero a luz absorvida, eu vou botar lá no meu equipamento que eu quero a absorbância. Certo? Absorbância, ficou feio aqui. Absorbância e transmitância. Então eu posso ter absorbância e transmitância. Eu vou ver quanto absorveu, eu vou ver quanto transmitiu. E aí, ó, eu coloco vários comprimentos de onda aqui. Então aqui eu vou colocar os comprimentos de onda. Então vamos supor que eu peguei de 100, vou botar aqui nanômetros, até 300 nanômetros. E aí eu vi quanto é que foi absorvendo, ó. E aí o próprio programa ele pode montar um gráfico, ou então ele vai lhe dar os valores para você mesmo montar o gráfico. Então, ó, pode ter que aqui absorveu mais. Então eu vou ter um gráfico aqui. No caso aí, como eu botei a absorbância, então eu posso ter alguns picos, tá? Opa! E o importante aqui é a gente descobrir esse ponto aqui, ó, onde foi o máximo. Então coloquei o equipamento para fazer uma varredura, achei o máximo. Então, ó, vamos supor que o máximo deu aqui em 200. Então eu já sei que o comprimento de onda onde ele absorve mais é em 200 nanômetros. Então, quando eu for fazer minhas análises com esse material, tá? Cada material vai ter vai absorver mais em um determinado comprimento de onda, tá? Eu tenho que trabalhar com esse comprimento de onda máximo aí. Então, vamos lá, para o meu material já descobri, fiz a varredura e descobri que ele absorve mais lá em 200 nanômetros. Então, na hora de fazer minha análise, eu vou botar lá no equipamento, vou dizer que eu quero emitir uma luz de 200 nanômetros. Então, aqui, ó, todas essa luz que estão entrando aqui tem que ter 200 nanômetros. E aí eu coloco para passar nessas soluções aqui, tá? E aí o que é que acontece? Ó? Então a gente já viu. Eu tenho um emissor de luz. Essa luz vai passar por um prisma, tá? Que vai espalhar essa luz, certo? E aí depois dessa luz espalhada, eu vou selecionar um determinado comprimento de onda. E aí o que é que acontece? Essa luz eu vou colocar para ela passar numa cubeta, tá? Que é onde está meu material. Ele vai ficar dentro de uma cubeta. Essa cubeta aí, os materiais principais delas, ou vai ser de quartzo, ou vai ser de vidro. Qual é a diferença? Se o lambda máximo do meu material ele tiver um comprimento de onda que corresponda à luz ultravioleta, eu não posso utilizar a cubeta de vidro, porque a cubeta de vidro ela vai absorver a luz ultravioleta e vai interferir na minha análise. Eu quero que só a minha amostra ela esteja absorvendo. Eu não quero que outras coisas absorvam, senão vai interferir, tá? Então, ó, se eu tiver uma cubeta de vidro, eu não posso utilizar quando o comprimento de onda corresponder à luz ultravioleta.
tá? Aí para isso a gente utiliza uma cubeta de quartzo, certo? Então aqui, ó, lancei aqui 200 nanômetros e vejo quanto deu aí de absorvância, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, e aí eu anoto os valores em cada um. Mas, vamos lá. Então vamos supor o seguinte, ó, que onde tem 0, eu vou botar aqui do lado os valores da absorvância que eu obtive, tá? Vamos supor que aqui eu obtive 0,100 de absorvância. Aqui vamos supor que eu obtive 0,135 de absorvância. Aqui vamos supor que eu obtive 0. Vamos botar aí 0,180 de absorvância. Aqui eu vou botar 0. Deixa eu ver aí. 120 de absorvância. Aqui 0,145 de absorvância. 0,170 de absorvância. Então vamos dizer que eu obtive esses valores aqui, tá? Aí você diz, professor, o 0 também teve uma absorção, não era para dar 0 a absorvância? Não, não obrigatoriamente. Porque aqui dentro eu vou ter o meu solvente. Pode ser que meu solvente ele absorva um pouquinho também, tá? E aí o que muitas vezes é feito para ajustar é o seguinte, o equipamento ele vai ser calibrado, ele vai ser zerado com essa minha amostra aí, onde tem 0. O que é que seria essa calibração? Seria o seguinte, ó. Para eu poder cancelar essa... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Afastar mais. Para eu poder cancelar essa absorção, o que é que eu faço? Eu subtraio todos do valor do que tem concentração 0. Lembrando, esse que tem concentração 0, a gente chama de branco, tá? Ele é o nosso branco. Para que é que serve o branco? Porque é o seguinte, quando eu tenho aí o meu corante, ele está dissolvido num líquido, num solvente. Esse solvente pode interferir. Eu tenho que saber quanto esse solvente está absorvendo. Então aqui no branco eu já achei, ele está absorvendo 100, 0,100. Então é só eu subtrair 0,100 de todos. Porque aí eu estou eliminando a interferência do meu solvente ou de outras coisas que possam ter ali dentro misturado com o componente que eu quero. Então eu estou botando aqui, ó, 0,100, subtraindo de todos, tá? Isso aqui, dependendo do seu equipamento, ou você faz manual, que nem eu estou fazendo aqui. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, 0,35, aqui vai ficar 0, 0,80, esse aqui vai ficar... Opa, 120, aqui não era 120 que eu queria botar não, era 220, bem aqui, peraí, deixa eu corrigir. Corrigir aqui, aqui, aqui. 220 aqui, 245 e aqui eu quero botar 270. Pronto. Aqui vai ficar 0,120. Aqui vai ficar 0,145. Aqui vai ficar 0,170. Então pronto, ó. Com o meu branco, eu tirei o efeito aí do solvente e dos demais componentes que pode ter no meio. Porque às vezes você acrescenta outras coisas para ajudar, para fazer parte da reação, tá? E aí com o branco eu tiro esse efeito, ó, zerei. Agora sim, ó, o primeiro está com 0. Alguns equipamentos fazem automático. Então antes de você fazer a análise, você coloca o branco e pede para ele zerar. Aí ele salva aquele valor. Então ele sempre vai ficar subtraindo daquele valor, então ele já vai te dar o resultado. Já esse resultado aqui, ó, já zerado. Ok? Então, ó, o que foi que aconteceu aqui? A luz passou pela cubeta. Aí aqui eu tenho um detector, tá? Que é o que vai me dar, dizer quanto foi que passou do outro lado. Detector. E aqui eu tenho um medidor que vai me dar minha medida, certo? Pode ser digital, pode ser analógico, que nem o do desenho. Hoje em dia a maioria é digital. Então eu tenho aí um medidor que vai dar a intensidade da luz aí em termos de absorvância ou transmitância, depende do que você escolheu, certo?
Então eu tenho aí, ó, eu tenho essas concentrações conhecidas e agora eu tenho as absorbâncias. Então, ó, partindo disso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses valores e montar aquele gráficozinho lá. E aí a gente tem que relembrar daqueles conceitinhos lá que a gente viu lá da regressão linear. Certo? Então, ó, vou montar um gráficozinho. E esse gráfico aqui que eu vou montar é a minha chamada curva de calibração, tá? Apesar de não ser, dela ter uma tendência linear, mas a gente chama de curva, certo? Que é o que a gente viu aí na última aula, se não me engano. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um gráfico de concentração, certo? No caso em miligramas por litro, versus a absorbância que eu obtive no equipamento, tá? Então eu vou ter vários pontos aí, ó. Eu tenho um ponto 0, eu tenho um ponto 0,1, eu tenho um ponto 0,2, eu tenho um ponto 0,3, eu tenho um ponto 0,4 e eu tenho um ponto aqui 0,5. Professor, eu posso fazer isso indefinidamente, até que eu posso utilizar a concentração que eu quiser. Assim, o que é que acontece? Primeira coisa, a luz ela vai absorvendo à medida que eu vou aumentando a concentração, tá? Isso, eles variam de forma linear. O que é que isso quer dizer? Quando eu aumento a concentração, eu aumento minha absorbância, eu vou absorver mais. Isso aí quem descobriu foi Beer, como a gente já viu, né? Que a gente chama isso aí de lei de Beer. Quanto maior a concentração, mais luz vai ser absorvida. Certo? Então é de se esperar que eu tenha aqui uma reta. Só que se eu botar altas concentrações, eu já não vou ter essa reta e aí a minha análise ela não vai ser legal, tá? Então o ideal é manter uma concentração aí de no máximo 1 mol por litro. Então não ser uma concentração muito alta, tá? E aqui do outro lado eu vou colocar os meus valores aí de absorbância. Eu tenho o valor 0, eu tenho 0,035. Aí vai 0,080. Aí eu tenho 0,120. Acho que aqui ficou pequeno. Aqui eu tenho 0,145. Vou puxar mais um pouquinho esse negócio. Vou botar o último ponto bem aqui no final. E aqui eu tenho 0,170. E aí você vai fazer, ó, a nossa regressãozinha linear. Estão lembrados aí? Vou pegar esses pontos, associar. E aí o seguinte, ó, quando você fizer isso, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular o R, certo? Então aqui, ó, obtendo esses pontos, a gente vai ter que calcular o R. Por que é que eu tenho que calcular o R? Porque se o R der muito baixo, eu tenho que cancelar a minha análise. Não foi linear, não serve para nada essa minha curva de calibração, certo? Então, não vai servir para muita coisa. Vamos supor que o R deu 0,2. É muito baixo. É muito baixo, tá? Aqui, dependendo... Ah, professor, o R tem que dar quanto? Depende da análise. Tá? Tem análise que 0,8 é o suficiente. Tem análise que tem que estar 0,99 para ser bom. Então, depende da análise, tá? Então, se o R for muito baixo, eu vou ter que fazer tudo outra vez. Certo? Outra coisa que pode acontecer de pontos darem bem distantes da reta. Certo? E aí existem formas de técnicas de você excluir aqueles pontos que são, de certo modo, assim, que estão atrapalhando, tá? Mas aí eu não vou trabalhar com isso, não. Vamos imaginar que está dando tudo próximo da reta. Então, dependendo do meu R aqui, certo? E aí eu já lanço a primeira atividade dessa unidade, vai ser a seguinte. Vocês calcularem o R para esses valores aqui, certo? Aí desse meu gráfico, tá? Então, ó,
Eu quero esse R aí. E aí vocês podem calcular ele manualmente, pelo Excel, tanto faz, tá? Manualmente seria interessante, né? Já que vocês já sabem como fazer. Pronto, então, acho o R. Sei se tá linear, se não tá eu faço de novo. Mas vamos supor que tá linear. Estando linear, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou atrás da equação da reta. A equação da reta do tipo y igual a x mais b, tá? Lembrando que se eu botar a absorvância na vertical e a concentração na horizontal, eu vou obter uma equação aqui diferente, certo? Então, ó, no meu caso aqui eu tenho a minha concentração, vai ser igual ao A vezes o X aí vai ser a absorvância mais o B, certo? Então eu tenho isso aqui. Então, segunda coisa que eu vou querer de vocês, achar essa equação da reta, mas eu quero com a concentração no eixo X. Então eu quero essa equação da reta, ok? Então isso aqui eu quero saber. Aí é o seguinte, eu já tenho minha curva de calibração. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar minha amostra, que está aqui, certo? Então eu vou pegar essa minha amostra. Vou pegar ela. Eu já sei que 200 nanômetros é o comprimento de onda máximo. Então eu vou ligar o meu aparelho e botar para ele lançar luz aqui, tá? Vou botar para ele lançar aqui luz com comprimento de onda de 200 nanômetros. E vou ver o que é que vai sair do outro lado, certo? E aí o meu equipamento ele vai me dar um valor. Outra coisa, vamos supor que aqui já está zerado. O que eu quero dizer com isso? Eu já descontei o valor do branco, certo? Então, o valor que eu vou botar aqui já é descontado o valor do branco. Então, vamos supor que dê um valor aqui de absorvância de... Vamos botar aí 0,095. Pronto, esse foi meu valor de absorvância. Então, com esse meu valor de absorvância aqui, eu vou querer o seguinte, que vocês me digam qual é a concentração aí do meu composto, tá? Então, são basicamente 3 perguntinhas, pessoal. Eu quero o R, eu quero a equação da reta e eu quero a concentração, tá? E aí vocês façam o seguinte, vocês mandem na forma de fotografia. Se você fez na mão, então tira foto do papel. Se você fez no Excel, tira print da tela, ok? Eu quero na forma de imagem, eu não quero que vocês escrevam, o R é isso, professor, a equação da reta é essa. Eu não quero que vocês escrevam lá na plataforma, não, eu quero em forma de foto, porque aí fica melhor porque eu posso arquivar as respostas, tá? Eu quero na forma de foto. Então eu quero o R, eu quero a equação da reta e eu quero a minha concentração, ok? Porque aqui é importante a gente entender de espectrofotometria. Aqui eu estou utilizando ela de forma bem direta. A espectrofotometria para determinar a concentração de um material. Mas tem várias análises na química analítica que elas se utilizam da espectrofotometria. Tá? E aí na próxima aula eu vou ver se a gente já... na próxima aula, senão vai ficar muito conteúdo. Eu vou ver se dá para a gente falar um pouco de DQO. E aí a DQO, ela vai utilizar a espectrofotometria, tá? Então, pessoal, encontrem esses valores, mandem aí na forma de foto. E até a próxima aula, ok?